Terceira lei de Newton, lembra dela das aulas da 7ª série de física? Caso a sua memória não esteja tão boa assim, eu vou refrescar. A toda ação corresponde uma reação contrária em igual intensidade. Vamos chamar de ação a movimentação da Chevrolet, que introduziu a Montana num mercado que, olha, a Fiat nadava de braçada há anos no Brasil. A Fiat tem 43% do mercado brasileiro de picapes e olha que ela nem atua num dos maiores segmentos desse mercado, que é o das picapes médias. Mas ela domina completamente o segmento das picapes compactas, as picapes B que a gente chama, onde a Estrada tem 71% de market share contra 29% da Saveiro, e ela criou no Brasil o segmento das picapes C, as picapes intermediárias, onde a Toro é líder. Pois a Chevrolet foi lá, pegou a Montana, mediu a Estrada, mediu a Toro e falou: ó, vou entrar exatamente aqui no meio, uma espécie de picape BC, CB, B,5, exatamente no meio das duas, para competir com as duas. Bom, essa foi a ação da Chevrolet. Chega a reação da Fiat, sim, porque a Montana incomoda ali as versões de entrada da Toro, pois agora a Estrada tem motor turbo 1.0, um motor T200 da Fiat, 20 kg de torque ou 200 Nm, 130 cavalos com etanol, exatamente para incomodar as versões de topo, ou melhor, as versões de entrada da Montana. Essa aqui é a Fiat Strada Ultra, sim, chega aí também uma nova versão dentro do que a Fiat chama de estratégia em Y, que já existia na Toro, né? Você vem subindo ali Endurance, Freedom, Vulcano, quando chega no topo, puf, abrem duas versões aí, estratégia em Y, a versão Ultra, essa aqui, com uma pegada mais urbana, mais esportiva, reparem aqui na nova dianteira com o friso vermelho, e aí a versão Range, que já existia, mas agora passa a ter o motor turbo, uma pegada mais country, mais agro, com o interior marrom. Falando em interior, olha só aqui, vou até acionar Ultra, aparece ali. A gente tem muito que a gente já conhecia, sim, mas a gente tem o volante de Pulse aqui, né? A Estrada tinha um volante antigo, derivado dos Dodge, se a minha lembrança não me trai. Agora sim, padronizada aí com o volante que é usado no Pulse, é usado na Toro, é usado no Fastback. Percebam aqui que na versão Ultra, além dessa plaquinha aqui, a Range também já tinha, né? Você tem o ar digital, o mesmo multimídiazinho de 7 polegadas, segue ali, mas você tem um interior mais bem acabadinho aqui com couro, né? Couro perfurado no seu cotovelo, costuras duplas, um pouquinho mais de esmero no acabamento para justificar o preço de R$ 132.990, mas na prática muito pouca gente vai de fato pagar isso numa Estrada, porque é um carro que você consegue comprar com desconto PJ ali 7, 8%, acaba transacionando na faixa de 120. Ultra e Range, mesmíssimo preço, R$ 132.990. E aí a Estrada segue com as suas fraquezas e fortalezas que a gente já conhecia. A principal fraqueza, na minha visão, tá aqui, ó. Percebam que eu, atrás de mim mesmo, fico bastante apertadinho. Nisso, a Montana tá na frente da Estrada, mas a própria Montana tá bem abaixo da Toro. Se você preza espaço no banco traseiro, talvez as picapes compactas ou as compactas médias, como a Montana, não sejam para você. E aqui, debaixo do capô, a grande vedete. Aliás, um comentário, esse novo visual aqui, que até a galera comparou um pouco com a S10, né? A Estrada agora com cara de picape mesmo. Picape tem que ter cara robusta, tudo mais aquadradado, mais vertical, pois esse novo look aqui é só das versões de topo turbo. As versões Vulcano, Freedom e Endurance, que seguem com o Firefly, sim, o 1.4 Fire da Endurance está muerto, seguem com o visual antigo, mas tá aqui, ó, casou bonitinho no cofre 1.0 turbo, que a gente conhece muito bem do Pulse. E um detalhe, esse motor, para mim, casado com o CVT, funciona muito bem. É impressionante como embala bem a Estrada, que é uma caminhonete leve de apenas 1.250 kg. O 0 a 100 vem aqui em 9,5 segundos. A Estrada vive essas contradições, né, entre ser um carro que o volume, ainda hoje a maior parte do volume
da estrada vem do que a Fiat chama de work, né? Trabalho, 55% do mix. E 45% vem do que a Fiat chama de play, ou seja, os usuários que querem mais um SUV com caçamba, o usuário que não está usando o carro para o trabalho e sim para o lazer. Lembrando que antes dessa atual geração da estrada, esse mix era 95 trabalho e 5 lazer. Hoje está bem equilibrado. Mas essa coisa de ser um carro pensado ainda, principalmente no baixo custo de aquisição e manutenção para o frotista, traz esse tipo de contradição, né? O multimídia, por exemplo, de 7 polegadinhas aqui, a caixinha parece meio aftermarket, né? Mas não resta dúvida que é uma fórmula que funciona, né? A Estrada é o carro mais vendido do Brasil. Entre todos, pela primeira vez, uma picape foi o carro mais vendido no Brasil em 2021. Com a Estrada, a gente ainda estava vivendo uma questão um pouco de crise de semicondutores, falta de disponibilidade de carro, aquele 2021 pareceu meio atípico. Bom, a Estrada foi lá de novo em 2022, foi o carro mais vendido, com mais de 110 mil unidades, mais de 100 mil em 21. E para esse ano de 23, líder no primeiro semestre com mais de 60 mil unidades vendidas, ou seja, se encaminha para vender mais de 120 mil unidades e mais uma vez, já com todos os supply chains aí, as redes de fornecedores normalizadas, se encaminha para ser o carro mais vendido do Brasil pelo terceiro ano consecutivo. Outras coisas interessantes que a Estrada trouxe: aumento do percentual de picapes dentro do mercado brasileiro. Antes da nova Estrada estava ali na casa de 13% do total o mercado de picapes. Hoje é de 18%, muito em parte por esse crescimento dessa parte play da Estrada, né? A parte work fica mais ou menos estática. Ainda falando de números de venda da Estrada, sabe que outra coisa muito louca? Ali em 2013, né, a Estrada de geração anterior estava no seu ápice de ciclo ali, versões Adventure, versão Locker, aquela coisa, o lado lifestyle começando a pesar, pois a Estrada naquela época era, se não me engano, o 8º carro mais vendido do Brasil. Sabe com quantas unidades? Mais ou menos 100, 110, 120 mil por ano. Ou seja, a Estrada, de certa forma, hoje, ela vende mais ou menos o que ela vendia 10 anos atrás, só que o resto do nosso mercado achatou, né? A gente vendia ali 3,6, 3,8 milhões de carros em 2012, 2013. Hoje a gente vai se encaminhando aí no Brasil esse ano para 2,3, 2,4, ou seja, um pouco mais da metade, né? 40% a menos. E aí aqueles 120 mil anos da Estrada que faziam ela ser 8º em 2013, hoje fazem ela ser líder. Não é irônico? Aqui na traseira, tudo como dantes no quartel de Abrantes, ou melhor, quase tudo, né? Tem o badzinho Ultra, tem o Turbo 200. Perceba que a Fiat, com certa dose de malícia, tem aqui o acessório do engate, coisa que a Montana não tem, né? Na versão de lançamento aqui do evento de lançamento, a Fiat fez questão de colocar o engate, mas aqui seguimos com os ótimos 640 quilos de capacidade na caçamba de carga, mais de 800 litros, né? Uma caçamba, a caçamba da Estrada, ela tá muito próxima do tamanho da caçamba da Toro, inclusive. Na versão cabine Plus, que a Fiat chama, que é a cabine simples estendida, a capacidade de peso é de 720 kg, ou seja, mais que uma Jeep Gladiator. Falando em acessórios, olha só que legal aqui, o Fiat Box é um acessório que ajuda aí a selar a sua carga, que você coloca aqui, protegido dos elementos, e uma outra versão que está aqui, limitada a 1.025 unidades, é a versão Edizione 25, que comemora 25 anos de estrada no Brasil. Estamos ficando velho, a Estrada já tem 25 anos de mercado. Uma versão que traz pintura exclusiva cinza, traz acessórios aqui como o Fiat Box, e aí custa um cadinho a mais, moço, 135 mil reais. Eu acho que vai esgotar rapidinho, teto bicolor também, preto. Mas, resumindo, como é que ficou todo esse line-up aí da Estrada? A gente tem as versões Vulcano e Freedom praticamente inalteradas, a versão Endurance ali na base da pirâmide, agora tendo também o motor Firefly. A Endurance começa R$1.000 mais caro, agora passando de 100 mil, sem nem mesmo vidros elétricos. Para ter o kit dignidade na Estrada cabine simples, você precisa saltar para Freedom cabine simples a 106, aí depois Freedom cabine dupla, Vulcano inalteradas, e agora o Y no topo da montanha ali, entre Ultra e Range, ambas com motor turbo. Confesso que falta algumas coisinhas aqui na Estrada para ela realmente
poder brincar na mesma piscina, né, de Montana e Toro, quando você entra nessa faixa aí de 132, coisas como, por exemplo, o controle de cruzeiro, o piloto automático aqui gera esse satélite vaziozinho, mas faz parte desse processo de você pegar uma plataforma desenvolvida para ser de baixo custo, como é a Estrada, e dar uma esticadinha no pacote para ela começar a incomodar um concorrente de um patamar superior, como é a Montana. Agora, já andei na nova Fiat Strada Turbo e já posso dar um spoiler, anda bem demais. Quando a gente tem um CVT casado com o torque embaixo ali do motor turbo, a estradinha embala e embala rápido. Mas não adianta eu ficar falando isso para vocês, muito mais fácil eu mostrar com a companhia luxuosa do meu amigo Vitor Piccoli ali. Então bora pro test drive em collab com o canal Top Drive. Power! Mas afinal, como anda, deputado? Olha aqui, estamos num baita collab, meu. Só não é um baita collab porque é um baita collab, né? Vitor Piccoli, canal Top Drive. Estamos, olha, televisão verdade aqui. Descemos no aeroporto de Florianópolis, estamos ao cockpit da Fiat Strada Ultra Turbo. E você mesmo aí de passageiro, Vitor, eu vi que tava reparando em algumas coisas de acabamento diferentes dela, né? Tava, o negócio aqui tá diferente da outra, eu achei que era só motor. É, deu um upgrade bom, essa versão Ultra é nova, né? Não existia, o topo era Range, né? É. Agora a gente tem a Range Turbo e a Ultra, por exemplo, volantão de Pulse aqui, olha só, com modo Sport. Me chama a atenção, olha, o modo Sport nos faz colar na bumbum desse Prisma aí com muita rapidez. Agora, continua sendo uma picape de entrada, né? Por exemplo, aqui o volante a gente tem um grande nada, né? Nesse satélite aqui, porque é normalmente onde mexe nos comandos, acho que do multimídia, né? O multimídia permanece o mesmo aí, humilde multimídia de 7 polegadas. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção, né, cara? Porque isso quer dizer, então, ou seja, não tem nessa versão Ultra aqui o piloto automático. Ó, tô com é verdade, aí o piloto automático aqui, tô com o Sport ativado, vou passar o Prismão. Olha só, tem um medidor de força G, cara, que é bem inesperado numa picape de entrada aqui, pressão de pneus, enfim, tem um painelzinho digital que eu acho que está com mais funções do que antes, né? Reparo aqui também que os meus cotovelos estão acolchoados. Apoiados aqui num acolchoadinho, tanto na porta quanto no console central. E pior que é bom, hein, meu? Vai até a ponta aqui o negócio, a missão dessas estradas turbo é muito clara, né? Incomodar as montanas, acredito, né? Agora esse volante aí, Cássio, ele é melhor, mais massa que o acabamento que a gente vê no Pulse Impetus. Com esse couro liso aí, pelo menos, essa pegada mais larga. Ele parece mais gordinho o aro aqui, mais esportivo até. É um carro bem assim, ó, 0 a 100 na casa de 9 segundos e meio, né? A gente tá falando de um motor de 130 cavalos com etanol, né? E 200 Nm, né? Que tá lá estampado na tampa traseira. Estamos falando de 20 kg de torque. Só que a Estrada continua sendo um carro leve, né? 1.250 kg para uma picape, cabine dupla, é bem interessante. Então o carro consegue fazer números interessantes aí de desempenho. O que vai ter de gente na estrada com esse carro aqui tocando pau, cara. Vai ter muito cara que vai pra fazenda pra carregar coisa acelerando essa estradinha aqui, porque ela tá muito ligeira. Não tem o consumo em tempo real aqui no computador, então não consigo compartilhar. Consigo compartilhar, por exemplo, que a temperatura externa é de 20 graus. Mas é interessante, né? É um carro bem, pra usar uma palavra um pouco forte, bem esquizofrênico, né? Porque ele mistura coisas muito simples, né, de um carro muito de entrada, né? A Fiat Strada é o carro mais vendido do Brasil hoje, então coisas como esse multimídia, que parece até aftermarket, né? Parece que foi colocado depois aí, um multimídia bem simples, com esse acabamento bacana, couro de alta qualidade aqui no volante. É essa coisa, né? Quando você faz a versão de topo de um carro simples, você fica com essas coisas meio contraditórias, né? Isso aqui, eu sei que parece besteira, mas assim, me agradou bastante, tá? Esse acolchoado aqui, cara. Tipo, não tem muito, cara. É engraçado como a própria montadora, às vezes, ela não tem essa congruência em todos os modelos, né? Sim. Por exemplo, eu esperava que ia ter piloto automático aqui, dado que o Pulse Drive manual tem piloto automático. É uma questão de plataforma, né? O que você consegue, o que a plataforma previa e o que ela não previa. Aí, quando ela não previa algo, fica um pouco difícil de colocar, né? Fica muito custoso.
Mas que ficou uma percepção de uma picapezinha legal e luxuosa, ficou, né? Uma coisa que eu sou um grande entusiasta aí, que é legal da gente destacar também, eu nunca gostei de CVT, né? Com aquela sensação de o motor gritando lá em cima. Sim. Mas o que acontece? Com os motores turbo, que o torque vem em baixa, o CVT otimiza para um giro mais baixo, né? Sim. E acaba casando muito bem. Esse conjunto 1.0 turbo no Pulse já tinha me chamado a atenção como, de fato, embala o carro com facilidade, sim, né? E aqui a gente tem a mesma impressão. O Pulse já dava pau no Nivus, né? Sim. Será que isso aqui anda mais que o Pulse? Eu acho que possivelmente, porque é mais leve, né? Se anda mais que o Pulse, anda muito bem, porque o Pulse 1.0 turbo já fazia uns 9 baixo. Aqui tá 9,5 o número oficial, muito parecido na verdade, né? Sim. Agora, o que você falou da percepção de qualidade, né? A Stellantis em geral tem mandado muito bem nessas questões do interior, né? Dos carros, de colocar o corinho, ou por exemplo no caso de Commander, Rampage, até uma camurcinha num lugar certo, que realmente impressiona nesse contato inicial, né? Aliás, a Stellantis como um todo, a gente já falou sobre isso algumas vezes, né, Cássio? Tanto quando eu participei lá no teu podcast, quanto quando a gente estava em Mendoza, né, no lançamento da Ranger, que, cara, eles estão acertando o mix que é de cada categoria, que o comprador de cada categoria espera. Sim. O motor tá sempre muito forte. Eles estão, a Volks, que na época era a que trazia os carros mais esquentados, assim, né? Agora meio que tirou o pé dessa onda aí, e a Stellantis tá vindo com esses motores mais fortes em cada categoria, né? Sim. E alguns equipamentos que a gente não vê na concorrência, que, por exemplo, cara, pedal shift aqui, é verdade, legal também, né? Marchas simuladas, né? São 7 marchas simuladas aqui no nosso A Montana não tem pedal shift, né? Ela tem só aquele botãozinho aqui no câmbio. Vamos ver aqui, nossa, acho que são 6, ó. 4. Ele não é muito, mas são 6. Não é muito afeito a mudanças muito bruscas não, mas também é uma coisa que impressiona, e que o pedal, principalmente no carro de carga, né? Você pensa em descer uma serra e tal, é útil sim, né? Você fixar uma marcha ali. Mas então, meu caro Vitor Piccoli, você como, além de um produtor de conteúdo para o canal Top Drive, um vendedor de carros através da Digital Drive, o que você acredita aqui em relação a mercado para esse carro? Você acha que vai dar uma chacoalhada, vai tornar a estrada mais líder do que nunca? Olha, eu acho que eu sempre reforço a mesma coisa, né? Carro é produto mais negócio. Produto a gente tá vendo aqui que tá muito legal, tá? Esse motor turbo é o que faltava e é o que falta em muitos carros excelentes no geral. Vai acontecer no 208 também, né? Em alguns outros. Tudo que tu vê aí que hoje não tem motor o suficiente, eles deveriam replicar esses motores aí que a gente já viu que estão consolidados. Mas a gente não sabe o preço ainda, né? Então é muito difícil te contar agora o que eu acho. Eu acho que sim, eles não vão fazer um carro que vai vender menos do que 1.3, então proporcionalmente vai ficar mais interessante, né? Só se errarem muito na precificação. Certamente o pessoal que tá vendo o vídeo vai estar vendo. Será que as versões 1.3 Ranch Ultra não vão pro vinagre? E aí a diferença de preço não vai ser tão grande, porque vai ser a única opção de motorização nas versões de topo? Aí fazendo meu palpite aqui, eu acho que o mercado hoje, no dia do lançamento dessa estrada aqui turbo, ele é outro em relação ao mercado de poucos meses atrás. Mudou o mercado total. Em que sentido? Em relação à aceitação de preços. Né? Então as montadoras estão no movimento agora de readequação dos preços a uma normalidade um pouco mais aceitável. Pós-pandemia, né? Pós-pandemia. Na pandemia a coisa ficou muito bagunçada. A gente tem uma montadora aí cortando 30 mil, 40 mil reais o preço do seu carro. Sim. Né? Então a minha percepção é de que eles vão ter que fazer um corte geral no line-up da estrada, talvez baixar o preço de novo, né? Realmente, era um carro que tinha preços amargos, né? Considerando a plataforma, né? De origem popular, vamos chamar assim. Sem ver os preços, eu acredito que essa turbo aqui, o Ultra, vai chegar com preços proporcionalmente mais baratos do que a versão topo de linha que tinha antes. Sim, faz sentido o seu raciocínio. Bom, então agora deixa eu ir para as minhas conclusões. E aí, curtiu a nova Fiat Strada? Deu para notar que é um pacote bem competitivo, né? Mas você sabe qual é a melhor opção para você pagar menos e colocar uma Strada turbo na sua garagem? É o Clube. O Clube é a primeira fintech de consórcios digital aprovada pelo Banco Central, onde você certamente vai ter
a menor mensalidade com a melhor experiência. E consórcio, você sabe, né? É sempre a melhor opção na hora de comprar um carro, porque você não paga juros, você paga só uma taxa de administração. É sempre a opção mais em conta, principalmente quando você tem a possibilidade de antever, planejar, antecipar o que você vai fazer dali a um tempo. Um exemplo clássico, por exemplo, o meu pai, quando a minha irmã fez 15 anos, há muito tempo atrás, isso nos anos 90, fez um consórcio para que quando ela completasse 18 dali a 3, ele finalmente desse o lance e pegasse o bem. Se você não é tão familiarizado com consórcio, funciona assim, né? Você se junta com um grupo de pessoas que quer aquele mesmo bem e todo mês vocês colocam lá uma mensalidade e também todo mês um carro sai por sorteio e o outro sai por lance. Então também você pode antecipar aí a sua posse do carro, colocando um lance ali, antecipando algumas mensalidades, uma espécie de leilão. Ficou claro? Você escolhe o valor do crédito que você quer, da carta de crédito, no caso dessa estrada Ultra, por exemplo, R$ 132.990, e todo mês membros do grupo do consórcio são contemplados com esse crédito, seja por sorteio, seja por lance. Então, para que pagar juro de financiamento? Fuja dos juros do financiamento. Para que pagar taxa alta em outros consórcios? No clube tá tudo simples, fácil aqui no seu bolso. Você acompanha o seu plano, pode inclusive dar o lance no celular aqui em poucos cliques. Então, entre no site para saber mais sobre o clube. Dito isso, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e diz aí nos comentários o que você acha. Será que a estrada vai se tornar ainda mais líder do que já é com essas novas versões turbo? Será que ela vai dar muito trabalho para as versões de entrada e intermediárias da Montana? Lembrando que todas as Montanas trazem o motor 1.2 turbo, né? Eu aposto que sim, mas essa é apenas a minha opinião. Qual será a informação? Quem tem a razão nessa história, o tempo dirá. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.